Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, esteja com aqueles que acompanham também pela internet. Que Deus abençoe, que o Santo Espírito ilumine e fale ao seu coração o que Ele deseja. Eu não sei se você já prestou atenção na relação que temos com os objetos de nosso desejo. Quando eu falo objetos de desejo, significa os desejos legítimos, corretos, no sentido de que eles podem ser alcançados com a bênção de Deus. Por exemplo, na infância, os brinquedos que você tanto queria ganhar, e em tão pouco tempo deixado de lado. Alguns conseguem fazer aquele presente brilhar por 6 meses, 3 meses, mas outros, em questões de dias, já o deixam num canto da casa. Já reparou isso acontecer na tua vida ou ao teu redor? Eu digo isso por mim, eu sonhava muito em ter um carrinho tipo de fricção. E eu só pude comprar aos 16 anos. Imagina um marmanjão brincando de carrinho. Mas era um sonho. E aí quando eu tive condição de comprar, fui e comprei. Minha irmã ainda falou, poxa pastor, você comprou um Porsche. Ah, mas para que eu ia comprar Fusquinha? Se era objeto de desejo e era um Porsche branco, eu comprei. Então você fazia assim no chão, ele corria. E aquilo para mim era uma alegria. Que eu não pude ter na infância, fui ter com 16 anos. Mas depois de uns 2, 3 meses ele ficou de lado. Aquilo que era tão especial se tornou comum. Vamos pensar em outras coisas. O carro que era o objeto de desejo de alguns. Irmão batalha, consegue um carro, com sócio ou sem sócio, com banco ou sem banco. No início, lava, encera, cuida, não passa nem na poça d'água, que é para não sujar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro já começa a ter uma poeirinha. Depois de um ano já está praguejando contra o carro, porque já não é aquele o seu sonho de consumo. Seu sonho de consumo passou a ser outro. Já percebeu essa história acontecendo? Vamos falar agora de forma mais íntima, mais do coração. A tua esposa, o teu marido, o amado de tua alma, a amada de tua alma. Por quanto tempo permaneceu nesse nível especial, gostoso? Só de pensar o coração gela, já dá aquela sensação assim gostosa. Por quanto tempo? O que nós queremos mostrar com essa introdução é o quanto é volátil o nosso especial. O quanto rapidamente deixamos de lado aquilo que era tão precioso, porque de algum modo nós o fizemos ficar comum em nossa vida. Não que ele tenha deixado de ser especial, mas a familiaridade, a convivência, a situação que colocamos fez com que aquele objeto ou pessoa ou situação não tivesse mais o mesmo grau de importância e valor em nossa vida. Ora, se isso é do ser humano, semelhantemente na fé. Quando vamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós percebemos em diversos textos algo parecido. Mas vamos pensar da nossa sociedade para trás. Eu não sei se você já reparou, a televisão tem a mania de exaltar a irreverência. E por irreverência entende-se o desrespeito, a zombaria, o gracejo, tudo aquilo que, de um modo geral,
não digo 100%, mas a grande maioria é contra Deus. Só que eles passam isso de tal maneira que nós, vejamos naquilo um objeto comum e de prazer e de graça para a nossa vida. Graça no sentido de engraçado. Ah, fulano é irreverente. A palavra irreverência significa o quê? Que não tem reverência, ou seja, que não tem respeito. Em outras palavras, que não tem pudor, que não trata com temor as coisas que deveriam ser tratadas com temor. Quando vamos para a Bíblia, nós reparamos isso desde lá da queda. Nós reparamos que o Deus Todo-Poderoso, o Javé, Deus único, vivo e verdadeiro, demonstrou claramente para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Adão, para Eva, para Enoque, para Noé, demonstrou claramente que ele era o único Deus, vivo e verdadeiro, Deus que fez os céus e a terra, mas que também intervinha e continuava gerenciando esses céus e terra que fez. De tal maneira que a sua criatura deveria ter nele a razão da sua vida e ter em Deus um ser totalmente outro, totalmente especial. Como que Deus fez isso? Deus derrotou falsos deuses, mostrando que deuses não eram. Deus eliminou os falsos profetas. Mais adiante, já no Novo Testamento, Jesus, o Deus vivo, o Filho de Deus, Filho do Pai, veio a esse mundo, desceu, venceu, lutou aqui, mas mostrou que ele é digno de ser especial em nossa vida. Tanto é que existe um mandamento muito simples, mas às vezes negligenciado, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque aquele que tomar o seu nome em vão, não será tido por inocente. Ora, se tomar o nome em vão já é pecado, quanto mais considerar Deus como se fosse sem valor. Ah, meus irmãos, quando a gente vê tudo isso, pelo menos seria do gosto de um pastor e de todos os pastores, que isso jamais acontecesse no meio da igreja dele. Jamais. Porém, quando vamos olhar na Bíblia Sagrada, a começar por Adão e Eva, nós vemos que o homem, pela sua tendência natural, começa a tornar comum aquilo que é especial. Aquele que é sem igual passa a ser semelhante aos outros. E tratado de forma desrespeitosa, tratado como se fosse um semelhante a ele mesmo. Semelhante ao homem. Queremos nesta noite meditar em um texto das Escrituras Sagradas. Essa é a terceira vez que eu prego essa mensagem, trazendo agora novos elementos que eu refleti. Uma foi em Alta Floresta, outra foi em Sinop e a outra está sendo aqui. Porque eu acredito que essa mensagem deve ser para mim e para você. Essa mensagem é para aqueles que são de Deus. Repare, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Abra, por gentileza. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias, ele tem uma singularidade na sua pessoa. Ele foi profeta, mas também sacerdote.
exerceu a sua atividade aproximadamente entre o ano 626 a.C., ou 627, e até por volta de 586 a.C. O seu ministério foi principalmente anunciando o juízo de Deus sobre o povo, sobre o reino de Judá, e estendeu-se até o período do exílio, de quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro da Babilônia, por causa da sua idolatria. Eu vou repetir. Quando o povo de Deus, aqueles que se diziam ser de Deus, foram levados cativos para uma terra longe, porque desobedeceram, cometendo abominações, cometendo idolatria, tudo aquilo que Deus falou não faça, eles decidiram fazer. O período do profeta Jeremias abrangeu o rei Josias, rei Joacás, o rei Joaquim e Zedequias. Se fôssemos colocar um tema, nós poderíamos dizer que o profeta de Deus, para alertar e consolar o povo de Jeová ou Javé. No capítulo 32, o Senhor Deus tem um diálogo com ele. Jeremias é ordenado que faça um negócio, depois Jeremias pede que Deus dê um entendimento. E no capítulo 32, a partir do versículo 26, nós temos um pouco daquilo que queremos trazer nessa noite. Vamos analisar em parte esse texto. Jeremias 32, a partir do versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira, com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Presta atenção no 33. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receber a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que está no vale dos filhos de Inom, para queimarem seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei neles, e farei que eles habitem seguramente. Então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem de seus filhos,
Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei o bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. E assim o texto continua. Versículo 33 diz: viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, diz Deus, os ensinava, eles não me deram ouvido, para não receberem a advertência. Meus irmãos, eu quero nessa noite que a gente pense sobre um aspecto nesse texto. Quando o especial se torna comum. Esse texto mostra claramente que o Deus que era especial para Israel, o único Deus, vivo e verdadeiro, passou a ser tratado por aquele povo de forma comum, como se ele fosse igual aos falsos deuses. Quando o especial se torna comum, primeiro, acontece a relativização da mensagem divina. E aqui nós temos um ponto que devemos meditar com muito cuidado. A palavra de Deus é palavra de Deus. De tal maneira que se um falso profeta se levantasse no meio de Israel, no meio de Judá, deveria ser morto, apedrejado. Porque ninguém jamais poderia falar, assim diz o Senhor, se o Senhor não tivesse dito. Deus ordenou que fossem mortos. Mas Deus não ordenou disso, Deus não ordenou só isso. Deus disse que Ele é o único Deus, que não terás outros deuses diante de mim, diz lá em Êxodo 20. Só que a mensagem divina começou a ser negligenciada, começou a ser desprezada. O profeta anunciava, o povo não se deu por avisado. E o texto aqui, meus irmãos, mostra claramente que o povo foi se entregando cada vez mais e abandonando cada vez mais o Deus vivo e verdadeiro. Pastor, o que tem a ver esse texto com a minha vida? Calma que a gente vai chegar lá. Mas percebam que Deus era especial demais para eles. Deus os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Deus deu maná do céu. Deus deu a coluna de fogo. Deus fez maravilhas, a água brotar da rocha. Deus fez codornas, Deus mandou codornas para eles comerem. Tudo que era necessário que eles tivessem, Deus deu. E com o passar do tempo, eles não honraram a Deus. A mensagem de Deus já não era especial. Em outra passagem, diz que a palavra de Deus para eles, eles se contorciam e não gostavam. Porque eles queriam o seu próprio pecado, a sua própria vontade. Eles queriam que Deus fizesse a sua vontade, mas eles não queriam fazer a vontade de Deus. A mensagem era desprezada, a mensagem era relativizada. Quando o especial se torna comum, primeiro, acontece a relativização da mensagem divina. Segundo, acontece a desvalorização do culto a Deus. Meus irmãos, eu não sei se você reparou no texto, mas eu vou ler de novo. Diz o verso 34, antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para me profanarem. Edificaram os altos a Baal. Quem que era Baal? Eu não vou detalhar aqui, porque eu entendo que nem convém. Mas era uma adoração que envolvia rituais sexuais. Era uma adoração da época extremamente contra tudo que Deus mandou. Eles colocaram altares para Baal, que está nos vales dos filhos de Enom. E o verso diz mais: queimaram os filhos e as filhas a Moloque.
Você consegue entender um pai ou uma mãe entregando um filho para ser queimado, para agradar um falso Deus? É difícil, né? É horrível essa ideia. Agora imagine isso no meio daqueles que se chamam povo de Deus. Ora, era o povo que queria servir a Deus e queria servir a Baal. Lembra da época do profeta Elias? Era o povo que queria que Deus os abençoasse, mas de vez em quando sapecava lá os seus filhinhos para Moloque. Coisa que Deus falou, isso é abominação, eu nunca pedi. Por quê? Porque quando o que é especial se torna comum, há uma desvalorização do que Deus disse e que é para ser feito no culto. Eles começaram a achar que o culto a Deus poderia ser realizado no templo em Jerusalém, mas também a Moloque, a Baal. Em outras palavras, no dizer bem popular, para que todos entendam, acendiam uma vela para Deus e uma para o diabo. E achavam que Deus iria se agradar. Achavam que aquela atitude era correta. Por quê? Porque não tinha mais valor o que Deus havia falado, o que Deus havia estabelecido. O culto a Deus poderia ser feito de qualquer maneira. Se você pegar, por exemplo, o livro do profeta Malaquias, tem um trecho lá que o profeta diz o seguinte: o boi conhece o seu dono, o escravo também, e o povo não conhece o seu Deus? Se apresentam diante de mim dizendo que canseira, e esperam que eu se agrade, que eu tenha alegria no culto que eles me prestam. Ao invés de apresentar o animal melhor, eles trazem o coxo, o manco, aquele que não presta para nada. Ora, apresenta ao governador, vê se ele vai ter alegria com isso. O culto a Deus, quando é desprezado, demonstra que aquilo que era singular, que era especial, que é o Deus vivo e único, já não é mais. Quando o especial se torna comum, acontece a relativização da mensagem divina. Acontece a desvalorização do culto a Deus. Mas também, em terceiro lugar, acontece o abandono dos valores que Deus deixou para nós. O que são os valores? É o conjunto moral de tudo aquilo que Deus diz, que você aplica no seu dia a dia. Ora, não tem como uma pessoa viver sem que haja um background, um arcabouço que constrói e dirige aquilo que ele vai realizar. Ou um pano de fundo que leva ele a fazer o que ele faz. E quando eu digo que abandono dos valores, por quê? Porque Deus diz na sua palavra, desde manhã eu ensinava para eles. Eu levantava profetas, eu levantava os meus sacerdotes, eu falava com eles, olha, façam isso, isso e isso, abandonem esse pensamento errado, convertam-se, que eu sou rico em perdoar. O profeta Isaías diz o seguinte: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Deus é poderoso para transformar, para perdoar, e anunciando essa mensagem de perdão, anunciando essa mensagem de restauração, as pessoas não se deram por avisadas, porque os valores foram corrompidos. O que era especial já não é mais. O que era a santa e bendita palavra de Deus para a vida deles, se tornou mais uma palavra, mais um peso, mais um cansaço, mais um fardo. Vamos ver o exemplo simples do culto a Deus. Deus disse, Adão e Eva, não façam isso. Está claro isso na Bíblia Sagrada, Gênesis 1, 2 e 3. A Eva deu ouvido a quê? Serpente. Serpente fala? Serpente não fala, irmão. O diabo estava usando ali a serpente. E a serpente diz, olha, é certo que você não vai morrer. O que Deus não queria é que você fosse conhecedor do bem e do mal, igual ele. Pode comer, você não vai morrer não. Qual foi o erro de Adão e Eva?
foi exatamente deixar o especial ficar comum. E aquilo que Deus disse para não fazer foi relativizado, foi desvalorizado e aconteceu o abandono do que Deus havia estabelecido como um valor 100% absoluto. Não faça. E fizeram o que Deus disse para não fazer. Por causa disso veio consequências sobre os céus e a terra. Sobre Adão e Eva e a sua descendência, que somos nós. Por causa disso, a terra até hoje sofre. Pois bem, o que fazer diante disso? Qual aplicação nós podemos tirar dessa palavra nessa noite? Primeiro, mantenha Deus, Jeová, Javé, não importa o seu entendimento do nome de Deus, mas sim o conceito de Deus na tua mente, como especial em sua vida. Primeiro, crendo e buscando obedecer o que ele diz de forma absoluta. Eu tenho um princípio na minha vida. O que Deus diz está certo. E se eu não sigo, o problema é meu. Nunca é de Deus. Nunca eu procuro ajustar a palavra de Deus porque eu estou errado. A minha esposa sabe disso. Toda vez que eu me pego errado, eu falo, Deus, o senhor está certo, eu estou errado. Tem misericórdia e me ajuda. Porque a hora que eu começar a ajustar a palavra de Deus ao que eu quero, aí já não é a palavra de Deus, é a minha palavra. Creia, busque, obedeça essa palavra. Coloque Deus como singular em sua vida. Segundo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É interessante esse lado. Oh, meu Deus. Quando eu falo interessante, significa triste. Para muitos pastores sérios, motivo de lágrimas. Motivo de lágrimas. Quando irmãos e irmãs, homens e mulheres, sinceros, quebrantados, vêm e querem adorar a Deus e buscar a Deus porque estão com problema. Choram, quebrantam, pedem ajuda. Passou o problema, somem. Passou o problema, passou a dificuldade, passou o perreio, já não glorificam mais a Deus. Aquilo que era tão especial no momento da angústia, foi esquecido depois de recebida a bênção. Ora, o Senhor Jesus Cristo deixou também o exemplo nos evangelhos. 10 leprosos foram curados, um só voltou para agradecer, e esse que voltou para agradecer, era samaritano. Ora, o que nós queremos dizer com isso? Porque muitos buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça quando lhe é interessante. Quando precisam. Só que Deus não é para ser buscado só quando te é interessante ou quando você precisa. Deus é para ser buscado sempre na sua vida como especial. Caso contrário, haverá consequências. Haverá consequências. Consequências trágicas. E uma das consequências trágicas é você não entender o reino dele sobre você. É você não entender as áreas do domínio de Deus nessa terra. E achar que algumas coisas, que algumas circunstâncias, Deus não se importa, que você pode fazer o que você bem entender. Tudo é importante para Deus. Nele nos movemos e nele vivemos, diz a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, alguns dizem, e tudo vos será acrescentado. Mentira! Vai ler a Bíblia. O texto não diz, tudo vos será acrescentado. O texto diz,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando você vai ler o texto, lá diz o que comer, o que beber e o que vestir. E o apóstolo Paulo diz, tendo o que comer, tendo o que vestir, fique contente, porque o resto você não vai levar. Tudo que é necessário para a tua vida, Deus vai prover. Mas nem sempre é tudo o que você quer. Porque o que você quer, às vezes tem fundamento, desejo, na natureza pecaminosa. E Deus é obrigado a não te dar, para que você não faça besteira. Eu vejo em Deus, por exemplo, uma época eu queria uma moto, e louvado seja Deus que eu não ganhei, não consegui. Porque possivelmente eu ia fazer besteira. Uma vez eu preguei um sermão, não ficou muito famoso esse sermão. Graças por aquilo que Deus não te deu. Mas eu tinha que pregar aquilo. Porque o apóstolo Paulo fala, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, nas injúrias, na perseguição, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Porque 3 vezes ele pediu para que Deus tirasse o espinho da carne, e Deus não tirou. E Deus não tirou para falar, Paulo, a minha graça te basta, esse espinho vai ficar aí, mas eu continuo contigo. Ora, Deus não fez o que Paulo pediu, mas fez muito mais do que ele esperava. Muito mais do que ele esperava, dando condições dele vencer, apesar da dificuldade. Apesar desse espinho na carne que eu não sei o que é, mas eu sei que era algo mensageiro de Satanás para os bofetear, diz a Bíblia Sagrada. O que fazer? Primeiro, crendo e buscando obedecer a palavra de Deus. Segundo, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Terceiro, vivendo os valores do reino. Você não pode ser chamado de crente, de cristão, se você não quer viver e não está propenso, não está decidido a viver os valores do reino de Deus. E eu te pergunto, quais são esses valores? Qual que é o manual do fabricante? Bíblia Sagrada. Como que eu fico sabendo o que Deus quer para mim? Bíblia Sagrada. Ora, se eu quero viver os valores do reino, eu preciso aprender a palavra e aceitar que o Senhor, a começar de madrugada, me ensina durante todo o dia. Por isso que a palavra diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra de Deus é clara, que a bênção, há uma rica bênção para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que não só o têm como Deus vivo e verdadeiro, mas o mantém em seu coração como único e especial. O que fazer então ao ouvir essas palavras? Pelo menos para a minha vida. Todo dia eu penso, Deus, eu tenho tido o Senhor como único Deus. O Senhor é especial para mim ou está se tornando comum? Não é que Deus fica comum, Ele sempre vai ser especial. Eu estou falando na minha compreensão, no meu modo de vida. Porque a cada momento que nós tratamos Deus como comum, não é Deus que é diminuído. Somos nós que perdemos a relação correta. Somos nós que deixamos de desfrutar de uma comunhão com aquele que é sem igual. Com aquele que é a razão da nossa vida e que nos dá vida e tudo o que precisamos. Nesse sentido, passamos a ser irreverentes, ingratos, desafeiçoados, e tudo que diz a palavra lá de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Não são poucos na igreja hoje que querem uma bênção, mas não querem honrar o Deus da bênção. Não são poucos que querem um milagre, e ao conseguirem o milagre, não tem nem coragem de agradecer. Só que esses, já estava claro na Bíblia Sagrada, queriam existir. Mas eu te pergunto, e me pergunto,
E eu e você, em que situação estamos? Eu e você. Em que ponto dessa mensagem a gente se enquadra lá do profeta Jeremias? Viro as costas para Deus? Ou vou em direção a Ele, ciente que Ele é especial e único? Me preocupa, meus irmãos, com a palavra que diz lá em Apocalipse. Eu vou ler. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus tem dado chance da gente voltar ao primeiro amor. Não importa o quanto você distanciou-se de Deus, importa agora, nessa hora, o quanto você quer se aproximar dele. O quanto você quer ter essa comunhão próxima, clara com ele. O quanto você quer honrá-lo como especial e único em sua vida. O texto diz: volta, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Caso contrário, eu vou remover o que você acha que tem. Porque aquilo que você acha que tem é nada, se não for fundamentado em Deus. Se não for fruto de um amor a Deus. Se não for dessa relação maravilhosa entre o Criador e a criatura. Eu poderia citar vários outros textos aqui. O tempo não nos permite. Mas encerra essa mensagem deixando claro para nós, para mim e para você. Deus é especial. E quando você não o trata como singular e como especial, ele não é diminuído. Ele não deixa de ser Deus por causa da tua atitude. Mas você deixa de desfrutar coisas que ele reservou somente para o seu povo, para aqueles que o têm como um único Deus. Preste atenção. Volte ao primeiro amor se você estiver distante. Ame a Deus. Coloque em primeiro lugar. Preste culto a Ele. Observe a sua palavra e desfrute do melhor de Deus. Desfrute da comunhão gostosa que Ele tem para você. Por quê? Porque a palavra de Jeremias não era só de juízo, era a palavra de restauração também. O restante dos versículos que nós lemos, fala que Deus haveria de restaurar esse povo, de trazer eles de volta do cativeiro. Mas sabe quantos anos eles ficaram no cativeiro? 70 anos. Quanto tempo você vai demorar para voltar? Quanto tempo para você acordar e vir para Deus? Pastor, eu já sou crente. Não estou falando de ser crente e estar na igreja. Estou falando de ter vida com Deus. É diferente. Estou dizendo que Deus tem algo melhor para a tua vida. Volta, ande com Ele e desfrute. É isso que Ele quer para você. A palavra de restauração não era só para Jeremias. Essa palavra de restauração aconteceu em Jesus, tem acontecido em nossos dias, aconteceu em minha vida, aconteceu em tua vida, mas devemos permanecer nela para desfrutar dos seus benefícios. Que Deus assim nos abençoe e nos ilumine. Deus é especial. Fique em pé, vamos orar. Senhor Deus, em primeiro lugar pedimos perdão pelas palavras, atitudes, pensamentos, que de uma forma ou de outra, não colocam o Senhor como singular, como especial em nossa vida. Pedimos perdão em nome de Jesus, nos purifica desse mal. Nos purifica, Deus, das vezes em que achamos que o Senhor não tem nada a ver com aquilo que estamos fazendo. Porque a Tua palavra nos diz que no Senhor vivemos e no Senhor nos movemos. Porque a Tua palavra nos diz que tudo que fizermos, seja em palavras, seja em ações, seja para o Senhor. Nos perdoa, Deus, quando agimos diferente disso. Perdoa a Igreja Presbiteriana Filadélfia, quando nossos planos, nossos objetivos não Te glorificam.
Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a viver corretamente. Ó Deus de misericórdia, eu suplico agora sobre o teu povo que está aqui, sobre aqueles que nos acompanham, sobre aqueles que não puderam vir, a tua bênção. Deus, em o nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo aplique essa palavra nos corações. Que o teu Espírito, Deus, faça com que essa palavra frutifique nos corações. E eu rogo agora que os senhores levem a cada um para os seus lares em paz e segurança. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, traz graça e misericórdia sobre eles. Que o Senhor os proteja e os livre do mal. Que o Senhor os fortaleça e guarde na palavra do Senhor. Que o coração deles seja revestido de graça para entenderem a tua palavra. E, meu Deus, repreende toda a força do mal, toda a ação do inimigo contra os seus lares, contra a sua família. Eu rogo agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, pode assentar-se. Temos alguns avisos.